O livro de Jó. Por Neville Goddard. 1º de fevereiro de 1963. Esta noite falaremos sobre o livro de Jó, possivelmente o livro mais mal citado do mundo. Atrevo-me a dizer que você usa passagens o dia todo e não percebe que está citando erroneamente este livro de Jó. Pois ninguém sabe quem escreveu o livro. Leva o título de seu herói, assim como tantos livros da Bíblia, e o livro de Josué, Neemias, Esdras, Daniel, Ruth, muitos levam o nome do herói do volume. Esse é o livro de Jó. A palavra Jó, assim afirmam os famosos estudiosos, por análise significa, onde está meu pai? Você e eu ouvimos isso como ao perseguido, mas o ponto central da narrativa é que Jó era completamente inocente, não culpado de qualquer ofensa, mas simplesmente a vítima do experimento mais cruel de Deus. O último capítulo revela que tudo foi por Deus. Algum estudioso ao longo do caminho, ou algum escriba, inseriu uma pequena história no primeiro capítulo que é suspeita, porque eles não podiam acreditar que Deus pudesse fazer isso com o homem. Então eles afirmam que um pacto foi feito entre Satanás e Deus permitiu que Satanás o fizesse, e Satanás, o acusador, Satanás, o duvidoso. Mas Satanás desaparece logo no primeiro capítulo e nunca mais reaparece. Ele o faz no segundo capítulo apenas por um momento, mas não nos 42 capítulos seguintes, nem mesmo no epílogo. E assim sabemos que o experimento cruel foi feito por Deus. Agora, você é Jó, eu sou Jó, o mundo é Jó, o mundo da humanidade. E abordá-lo como se fosse uma lição objetiva de paciência, paciência sob estresse, sob provação, é errar desde o início. Esse não é o propósito da história. Espero poder transmitir isso a você como eu o vejo. Se eu fosse colocá-lo na Bíblia, eu o colocaria bem no final do Antigo Testamento, pois parece levar direto à revelação do Novo Testamento. Mas não estou reescrevendo a Bíblia ou reorganizando-a, mas se eu a colocasse, é onde a colocaria. Simplesmente conduz diretamente ao desdobramento da visão como a encontramos nos Evangelhos e nas Epístolas. Primeiro, se você não estiver familiarizado com ele, deixe-me contar alguns dos destaques de Jó. A cena se passa em Edom e todos os personagens são edomitas, conhecidos por sua sabedoria, seminômades. Jó, como a história nos conta, era um chefe árabe honesto e muito rico, dono de milhares de ovelhas, milhares de camelôs, centenas de jumentas e bois, vários servos e 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas perfeitamente bonitas. Assim nos é contado na história. É um prólogo para nos contar tanto sobre o grande herói que foi Jó. Depois vem os 4 ais, baseados no pacto entre Satanás e Jeová. O primeiro anuncia o fato de que os sabeus vieram de repente e mataram todos os servos que cuidavam das ovelhas e levaram todas as ovelhas. Enquanto ele ainda falava, o segundo ai apareceu e ele disse que levaram todos os camelôs e mataram todos os servos. Então vem o terceiro ai, e eles levaram todos os bois, as jumentas e mataram todos os servos. Então vem o quarto ai, que seus filhos, todos eles, estavam jantando na casa do filho mais velho, e enquanto eles estavam todos juntos veio um vento forte e esmagou os 4 cantos e a casa desabou e todos foram mortos, e ele foi o único que escapou para trazer a notícia a Jó. E Jó rasgou seu manto, raspou a cabeça, jogou-se no chão e disse, Nu vim ao mundo, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Então ele se culpou, não pelo ato, mas por ter dito, Nu vim ao mundo e nu voltarei. Ele não viu nada para condenar em Deus. E assim ele não viu nada de errado que Deus havia feito. E então, depois dos 4 infortúnios, e tudo é tirado dele, todos os filhos, todas as suas posses, tudo, então começa a destruição física do homem chamado Jó, e começou com os furúnculos. E é aí que Satanás desaparece de cena e todas essas coisas se sucedem uma após a outra, os furúnculos desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E então sua esposa disse a ele, Você ainda vai ser honesto sobre isso? Sua integridade é inabalável? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele disse a ela, Você falou como uma mulher tola.
Deus, que nos deu o bem, não nos dará o mal? E assim nada saiu de seus lábios que pudesse de alguma forma ser condenação de Deus. Então vieram seus consoladores. Eles são chamados de Consoladores de Jó. Havia 3 amigos. Eles vieram para confortar Jó. Eles ouviram falar de sua situação. Ele perdeu tudo, sendo o sheik mais rico de todo Edom, e eles não podiam reconhecê-lo. Ele era uma criatura de aparência tão horrível. Quando eles o viram, eles também rasgaram suas vestes e sentaram-se com ele por 5 dias e 5 noites sem falar de luto por seu amigo. Jó quebra o silêncio e o quebra com a afirmação de que o próprio dia deveria desaparecer do ano civil. Pereça o dia em que nasci e a noite em que disse que um menino foi concebido. E então ele tem esse discurso contra ser trazido a este mundo. Ele não pediu para ser trazido, ele foi trazido. E ele se encontra agora sem nenhuma culpa e todas essas coisas acontecendo com ele. E depois que ele faz a terrível defesa de si mesmo, então vem o primeiro Consolador, que não consola de forma alguma. Pois ele é treinado, como Jó foi treinado, como você e eu somos treinados, para acreditar na justiça divina. Então todos nós acreditamos na justiça divina, na retribuição. Pois olhamos para uma pessoa como um Hitler, que viveu até o último momento em seus 15 gloriosos anos, ou um Stalin, por seus 30 e poucos anos, como eles massacraram milhões. E o que aconteceu com o Stalin? Ele morreu como você, como eu morrerei, uma pequena hemorragia cerebral e em pouco tempo estava inconsciente, depois de ter massacrado milhões. Onde está a retribuição? O homem quer retribuição. Onde está a retribuição de Stalin? Onde está a retribuição de Hitler? Onde está a de qualquer tirano? Eles vivem exatamente como nós vivemos, eles vivem na gordura da terra, assassinando milhões incontáveis, e eles simplesmente morrem como nós morremos. E assim os sacerdócios nos dirão que terão seu dia. Deus os punirá além do túmulo ou em alguma encarnação futura, se você acredita em reencarnação. Como você poderia viver e quanto tempo você teria que viver para pagar a dívida de 13 milhões, quando você os queimou vivos e os abateu? Quanto tempo você viveria? E então eles trazem argumento após argumento para persuadir Jó de que ele, de alguma forma, violou este código. Talvez na juventude, talvez no passado, e ele não consegue pensar no que fez. Talvez quando criança, disse ele, alguma pequena infração. Mas isso está muito além da proporção de qualquer coisa que eu poderia ter feito, esse julgamento de Deus. O que ele fez comigo agora? Isso transcende de longe qualquer coisa que qualquer juiz justo colocaria sobre mim por qualquer coisa que eu pudesse ter feito na minha juventude. Eles ainda tentam persuadi-lo. E assim, como disse o pai, igualdade é a justiça de Deus. Igualmente. Depois vêm os 3 consoladores, que não são consoladores de jeito nenhum, como todos os nossos amigos. Posso lhe dizer que você não tenha algo fisicamente errado com você depois de ter confessado que acredita no que eu falo. Que você nunca fique financeiramente envergonhado depois de ter se arriscado e confessado a todos que acredita nisso. Eles virão como este Uriah Heep, e todos lamentarão. Isso não deveria acontecer com você, eles dirão, certamente não com você. Você quer dizer você que sabe que os estados são reais e tudo o que você precisa fazer é entrar em um estado e o estado floresce em seu mundo, e você? Estes são os consoladores de Jó. E assim eles vêm para confortar Jó. E ele disse, consoladores misericordiosos vocês são, e eu estava em sua alma e não em minha alma, eu não diria a você o que você me disse. Mas eles persistiram. Cada um teve 3 chances de esvaziá-lo e todas as vezes que tentaram ele voltou com uma resposta direta. Mas ele é tão hipócrita. Ele mostrou todas as coisas que fez, nunca afastou nenhuma criança, nenhum filho órfão, nenhuma viúva, nenhum estrangeiro do conforto, do abrigo, da comida. Ele era incrivelmente rico, mas nunca rejeitou ninguém necessitado.
E ele lista todos eles, até o fim. Mas ele nunca entendeu o que eu espero que você entenda, que vem na flor chamada Novo Testamento da Graça, a que ninguém neste mundo pode construir um caminho para Deus. Você não pode ser bom o suficiente para merecer entrar na presença de Deus, nenhum homem no mundo. Vem pela graça, esse estranho amor eletivo. E ele nos chama um por um. Então ele não sabia que não existe justiça divina neste mundo. Ele não sabia. Os pais não ensinaram isso. E eles ainda, em toda a ortodoxia do mundo, eles ensinam e pregam a justiça divina, a retribuição. E não é. Não existe tal coisa. Meu filho, se eu fosse o pai de um demente nascido, onde não só o filho, mas a mãe sofre, eu sofro, os irmãos sofrem, e todo o vasto círculo sofre, então eu deveria sofrer por causa disso? E isso é justiça divina. E você tenta justificar isso me dizendo que em alguma encarnação passada ele fez isso, aquilo e aquilo, é por isso que ele é, e éramos parentes de alguma forma estranha no passado e é por isso que hoje caímos todos na mesma rede? Isso foi respondido para nós no 9º capítulo de João. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A resposta dada. Nem ele pecou nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Nenhuma retribuição qualquer. Há algo totalmente diferente, que Deus, como agora o vemos, é o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Se eu fosse puro, nunca saberia que existe um Deus misericordioso. E Deus consignou todos os homens à desobediência para que ele possa ter misericórdia de todos eles, para que ninguém possa vangloriar-se de sua própria pureza. Então, até o fim, Jó ainda está dando argumentos de sua própria justiça própria, quão bom ele é, quão gentil ele tem sido e todas essas coisas, que isso não deveria ter acontecido com ele. E esses são os argumentos de Jó, enquanto todos esses supostos consoladores ainda estão devolvendo a ele. E então, bem no final, ele está exigindo que Deus apareça. Ele quer encontrar Deus, confrontá-lo. Ele diz: eu sei que ele vai me matar, não tenho esperança, mas vou apresentar meu caso na cara dele. E então ele faz esta declaração: esta será a minha salvação. Pois o ímpio não permanecerá diante dele, portanto, se eu puder convencê-lo a me ver, a apresentar meu caso, então estarei diante dele, e somente os puros de coração podem ficar diante dele. Então, se eu estiver diante dele, essa é a minha salvação. No final, ele ainda se justificou. Ele nunca ouviu falar da grande história do sofrimento vicário, nunca ouviu falar disso. Ou o autor do livro nunca ouviu falar dele, pois Jó não o escreveu. Ele é simplesmente o herói da narrativa, da história. Então, no final, ao exigir que você ouça meu caso, quão justo eu sou, ele ainda acredita, embora não seja declarado, ele ainda acredita em retribuição e está exigindo por sua própria justiça que um veredicto seja trazido em seu favor porque ele é hipócrita, ele sente que deveria ser absolvido, que isso não deveria continuar como tem acontecido por tanto tempo em sua vida. Então você vê, ele ainda não abandonou a crença na retribuição, embora negue quando os amigos discutem o ponto da retribuição. Os amigos tentam provar a ele que ele estava errado em algum momento no passado, porque existe uma coisa chamada justiça divina e, portanto, ele não poderia ter essas feridas e perder seu reino, perder sua família, perder tudo, se não fosse por isso que em algum momento ele ganhou esse julgamento. E assim ele traz sua justiça. E então vem a voz de Deus. Pela primeira vez Deus fala. Deus se recusa a responder a todos os argumentos dos homens. Ele se recusa a responder aos argumentos e pedidos de Jó. Jó está furioso com sua própria justiça própria, pois no inferno a única voz é a voz da justiça própria. No céu tudo é perdoado e a voz do céu é perdão completo, não importa o que o homem já tenha feito. No céu a voz é o perdão completo. No inferno tudo é justiça própria. Ele estava no inferno embora andasse na terra,
assim como nós estamos no inferno se estivermos cheios de justiça própria. Então Deus lhe responde do redemoinho. E posso lhe dizer, é uma expressão perfeita, o redemoinho. É assim que ele vem. Quando ele vem por meio de um redemoinho. Você ouve e sente e pensa que é a tempestade mais assustadora que já encontrou, que qualquer homem poderia experimentar. Quando você ouvir e sentir, saberá pelo vento que é o redemoinho, então Deus está prestes a falar. Ou você ouve as palavras ou tem a cena, e ela começa a se desdobrar na visão mais fantástica, mais real do que esta sala agora, quando você ouve a voz do redemoinho. Então Deus respondeu a Jó do redemoinho e ele fez todas as perguntas sobre a criação. Onde você estava quando eu criei o universo? Ele fez uma pergunta após a outra, todas relacionadas à criatividade, e Jó não conseguiu responder. E então Deus se mostra, ele se mostra. No capítulo 42, ele agora se arrepende e se cobre de cinzas ao ver o quão audacioso ele havia sido no passado exigindo que Deus o respondesse. Então ele disse: Eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Sua religião, como nossa religião antes da experiência, foi herdada. As tradições orais dos pais e das igrejas. E então eu ouvi, não experimentei, apenas ouvi. Mamãe me contou e me levou à igreja, e o ministro ou o rabino me contou. E então eu ouvi de uma autoridade aparente e minha religião foi herdada. Assim, eu esperava encontrar um tipo diferente de Deus, um Deus que o homem fez à sua imagem aqui embaixo, um Deus que ele chamou de Deus justo, olho por olho, dente por dente. Eu não poderia conceber outro tipo de Deus, de amor infinito, onde a graça, que não importa o que um homem já fez neste mundo, não, nem mesmo um Hitler ou um Stalin. Então tudo no mundo será perdoado. Embora os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E assim eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meu olho te vê. Agora Jó se volta para seus amigos, e Jeová chama os amigos e lhes diz para sacrificar, por quê? Você mentiu sobre mim. Tudo o que você disse sobre mim era falso e o que Jó disse sobre mim era verdade. A rebelião de Jó foi contra a ortodoxia. Sua rebelião era contra todo o eclesiasticismo, todos os rituais que diziam que este é o caminho para Deus. Ele fez tudo, mas sofreu. Ele manteve todas as leis da antiga igreja, que ele sacrificou, ele fez tudo, e ainda no final ele sofreu como nenhum homem sofreu. E ele sabia que não era verdade. Então ele elogiou Jó, porque o que ele disse sobre Jeová era verdade, e o que os justos disseram sobre Jeová era mentira. Ele os fez sacrificar e disse-lhes que fossem a Jó e pedissem a Jó que orasse por eles. Se Jó orasse por eles, eles seriam libertados, e isso dependeria de Jó. E Jó orou por seus amigos e seu próprio cativeiro foi levantado. Agora é aí que você entra, e esquecer-se completamente no amor de um amigo que está em necessidade. Sem levantar um dedo, você o tira mentalmente de um estado e o coloca em outro. Não importa o que ele tenha sido no passado, esqueça e coloque-o em outro. Ele estava apenas expressando em um estado, ele nunca foi o estado que ele expressou. Nós o condenamos pensando que ele era o estado, mas Jó orou por seus amigos, tirando-os daquele estado de justiça própria e justiça divina, e ele os viu em estado de graça. Não importa o que eles já fizeram no passado. Agora é o que ele os vê, e naquele momento o cativeiro de Jó foi suspenso. E assim a coisa toda dependia da capacidade do homem de perdoar. Somos informados no capítulo 13 de Lucas, quando eles vieram a ele e disseram que Pilatos matou os galileus e misturou seu sangue com seus sacrifícios, ele disse a eles: Você acha que eles eram piores pecadores do que aqueles que escaparam? Eu te digo, não. A menos que você se arrependa, você encontrará um destino semelhante. Você acha que quando a torre caiu em Jerusalém e esmagou 18, eles eram maiores infratores do que aqueles que ela não esmagou? Eu te digo, não. Mas, a menos que você se arrependa,
encontrará um destino semelhante. Então, quando você ouvir que alguém está ferido, não se vanglorie de que Deus está se vingando. Deus não se vingou. Se você ouvir falar de alguém que foi ferido esta noite, não se vanglorie e faz bem a ele. Nenhuma retribuição, não nesta revelação. Simplesmente um homem inconscientemente caindo em um estado, pode ser um estado bom ou mau, mas ele colhe o fruto do estado. Ele não é bom nem mau. Então Blake disse: Não considero nem o justo nem o ímpio um estado supremo, mas cada um deles estados em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Quem é aquela serpente? O próprio Deus. Pois ele me consignou você, todos os seres do mundo, à desobediência, e nós partimos pela desobediência, pois ele declarou, e você certamente não morrerá. E quem me disse isso? A serpente. E quem é a serpente? Apenas um símbolo do próprio Deus. Então ele me disse que eu não morreria depois de primeiro me dizer que se eu comesse determinada coisa, fizesse determinada coisa, eu morreria. Então ele me diz que não morrerei realmente, mas meus olhos se abrirão e me tornarei tão sábio quanto os deuses. E então ele me seduziu a desobedecê-lo e assim deixei o estado de inocência para um mundo de experiências onde caio de cabeça em diferentes estados. Depois de inúmeras experiências caindo em estados e me redimindo desses estados, ele me redime de tudo e me eleva a um mundo completamente sujeito ao meu poder imaginativo, onde eu desperto completamente. Aqui, estou em um estado de sono, então não sei que estou em um estado e acho que este é o meu próprio ser. Blake fez a declaração. Não se deixe intimidar pelos horrores do mundo. Tudo é ordenado e correto e deve cumprir seu destino para atingir a perfeição. Busque este caminho e obterá de sua própria alma uma percepção ainda mais profunda da eterna beleza da criação. Você alcançará uma libertação cada vez maior daquilo que agora parece tão triste e terrível. Nada a ser julgado neste mundo, nada a ser condenado, apenas a ser redimido. Assim, você e eu desempenhamos o papel de redimir os indivíduos aqui e, naquele momento, pela boa graça de Deus, Ele nos eleva para fora de todo o vasto mundo de estados. Mas até lá podemos nos redimir. Você não se sente bem? Tudo bem, vou me convencer de que você nunca se sentiu melhor. Vou me convencer de que você nunca se sentiu melhor e, na medida em que estou convencido, estou tirando você de um estado para outro. Não tente identificar por que ele não está se sentindo bem. É um estado. Não tente identificar e dizer que é bom para ele, eu sabia que ele não prestava. E esqueça isso. O ser que nunca foi bom em um determinado momento, você o tira desse estado para outro, de modo que, embora seus pecados sejam como o escarlate, por sua causa eles se tornam brancos como a neve. E então você continua redimindo as pessoas, uma após a outra. Independentemente de quantas vezes você falhar, tente de qualquer maneira e você os retirará. Então, um dia, quando você menos esperar, Deus se revelará a você e você dirá, e eu ouvi falar de você. Eu realmente não sabia que você existia. Acreditei e esperei que sim, mas ouvi falar de você com a audição do ouvido, isto é, a tradição oral. Meu professor na escola falou sobre você, e meu pai, as igrejas, todas as pessoas que acreditaram em você falaram sobre você, mas agora meus olhos veem você. Não importa o que todo o vasto mundo dirá. Eu vejo algo totalmente diferente. Você não é nada do que me disseram que você era. Você não é um juiz. Não existe julgamento justo com você, nem justiça divina, apenas graça. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, agora eu vejo. Não preciso mais aprender quem você é. Eu te vejo. E então, posso lhe dizer, ele vai te abraçar, porque quando ele te pergunta, ele responde em você. Agora, o que quero dizer com sofrimento vicário, mencionado anteriormente?
É o conceito mais difícil do mundo para o homem compreender. Sempre que o usei com alguém que sofria no momento, recebi invariavelmente a mesma resposta. Alguém me disse recentemente em São Francisco: estou sofrendo. Você disse que Deus sofre por mim? Bem, talvez ele esteja sofrendo em algum lugar da eternidade, mas eu estou sofrendo, estou sofrendo. Eu disse: qual é o nome dele? Deus. Não, esse não é o nome dele. Seu nome é Eu Sou. Quem está sofrendo? Bem, eu sou. Ótimo, isso é Deus. Não há Deus aqui, estou sofrendo. É a coisa mais impossível de passar para o homem, aquele homem que parece estar vivo, está vivo apenas pelo fato de que Deus se tornou ele, que Deus se tornou o homem, que o homem se tornou Deus. Ele se afundou no homem, esse homem poderia dizer: eu sou, pois esse é o nome de Deus, e que todas as coisas são feitas por Deus, para individualizar você, eu, todos nós. Quando aos seus olhos o trabalho é feito, depois de incontáveis eras de dor, é uma dor como colocar ouro em estado bruto de minério na fornalha e tirar ouro derretido, ouro puro, nada além de ouro puro. É preciso calor, é preciso fogo. Essas são as fornalhas da experiência, e somos colocados no mundo das experiências e trazidos como ouro puro. Quando somos trazidos para fora, em sua presença somos exatamente como ele. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pois nos tornamos o que contemplamos. Devo contemplá-lo para me tornar isso. Então, eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meu olho te vê. E ao vê-lo, você fica marcado com a imagem da eternidade. Você é um com ele, um com Deus, como Deus. É ele, fazendo isso em você, no homem, e quando ele completou a tarefa, somos informados. Aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la no dia de Jesus Cristo. Ele o levará à conclusão. Ele a iniciou e a completará. Ele pegou a eternidade e a colocou neste barro que é o homem, que é ele mesmo, e ele trabalha sobre isso, traz para fora e individualiza você. Você se torna um como o ser que o criou. Essa é a história de Jó. É a história mais gloriosa, mas acho que, se não é a mais incompreendida, não está longe disso. Você e eu o citamos e o citamos erroneamente. Falamos da paciência de Jó. Não havia paciência de Jó, ele se rebelou. Começamos no 3º capítulo e é uma rebelião, e há apenas 42 capítulos. A primeira é apenas uma introdução, o prólogo, e começa na segunda parte do 2º capítulo onde o prólogo chega ao fim. Até então, os 4 infortúnios foram realizados. Todo o reino e sua família se foram. Então vêm as feridas em si mesmo. Os furúnculos aparecem repentinamente nas solas dos pés até o alto da cabeça. Agora você encontra rebelião. Pereça este dia em que nasci e a noite que disse que um homem, um filho varão, foi concebido. Que esteja tão escondido que Deus não consiga encontrar nem mesmo este dia. Jó não interrompe a rebelião até ouvir a voz de Jeová vinda do redemoinho. Isso vem no final da grande narrativa. Então ele se arrepende. Ele se arrepende e o vê, pela primeira vez realmente o vê, um Deus de graça, um Deus de amor. Ele vê porque passou pelo que passou. Era sua própria voz no inferno da justiça própria. Se eu puder esta noite refletir sobre qualquer coisa boa que eu acho que foi boa que eu fiz, isso é justiça própria. Isso não me dá um pequeno passo em direção aonde estou indo. Faça algo porque você quer fazer, mas sentir que está somando e colocando algo no banco para você, esqueça. E então ele era tão bom, ele era tão hipócrita, ele nunca afastou ninguém de seu lugar, nem viúvas, nem órfãos, nem estranhos. E ele sempre cumpriu a lei. Ele fez todos os sacrifícios designados pela lei. No final desta festa especial,
Jó sem saber o que poderia ter acontecido na casa de cada irmão onde a festa se reunia hoje, cada um em uma casa diferente, ele foi e sacrificou generosamente, caso eles de alguma forma violassem até mesmo em sua vontade interior aquilo que Jeová designou, então ele por seu sacrifício expiaria por eles. Então ele expiou seus pecados. Ele fez tudo o que a lei exigia. Mas ainda assim ele estourou em todos os furúnculos e então aprendeu que você não pode ser bom o suficiente para merecer o presente de Deus. A justiça própria é apenas a voz no inferno. Então você tinha razão, Jó, e não existe justiça divina, retribuição nenhuma, nenhuma. Ele não disse, ó Assírio, a vara da minha ira, a vara em suas mãos é a minha indignação? Então eu o usarei, pois fiz tudo para o seu propósito, até o ímpio para o dia da angústia. E assim como planejei, assim será, como propus, assim permanecerá. Não voltarei atrás, a ira do Senhor não voltará até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Jeremias 23 versículo 20. Somente nos últimos dias ele se revelará. Você verá que todos os sofrimentos pelos quais você passou, o Deus de amor fez você passar. Assim como os grandes artistas que colocam o minério no calor para extrair o ouro, ele não se preocupava com o calor, apenas extraía o ouro puro pelo seu labor, pelo seu trabalho, assim como o grande escultor não se preocupa com o barro. E Jó disse: Você me fez de barro, vai me devolver ao pó? O que o oleiro pensa da argila quando a coloca em todas as formas para cumprir seu propósito ou o que ele propõe para ela? Ele não está preocupado. Então você e eu somos o barro nas mãos do oleiro e ele está nos trazendo a sua própria imagem. Ouvi alguém se vangloriar em Nova York quando essas adoráveis criancinhas, com 20 e poucos anos e adolescentes, no 80º andar do Empire State Building, e este avião desceu muito. Ele estava simplesmente se exibindo porque eles foram avisados várias vezes para não sobrevoar a baixa altitude de Nova York, e aqui estava este prédio de 102 andares mais uma enorme antena que vai muito além disso, e o sujeito passando com um a bordo e 2 passageiros que não deveriam estar lá, mostrando o que ele poderia fazer, e ele não conseguiu manobrar o avião. Ele entrou direto naquele prédio e tirou a vida de algo como 34 ou 40 meninas em uma instituição de caridade católica. E se alguém, como este que me falou, é anticatólico, então diria que foi isso que Deus fez. Bem, você tem que ficar em silêncio, porque eles expressam uma estupidez completa. O que você pode fazer? Se minha filha estivesse entre eles e ele dissesse isso, é provável que ele estivesse no hospital. Ele poderia julgar que Deus fez isso porque ele era contra essa obra de caridade de algum católico. Essas crianças queridas, todas católicas, trabalham na organização, ou talvez não fossem todas católicas. E ele ousou dizer isso. Eles poderiam ser uma organização judaica e algum antijudaico teria dito a mesma coisa, etc. Aqui, está a história de Jó. Não existe justiça divina. Estamos todos saindo, e quando todos chegarmos ao fim, todos veremos e então entenderemos. Mas não me diga que os 6 milhões de judeus que foram levados direto para as fornalhas da Alemanha, isso foi justiça divina. Jó não viu, ou o autor do livro não viu. Eles não entenderam o mistério do sofrimento vicário, porque o pai disse isso e então os 3 amigos que vieram, eles ecoaram, e então ele disse, de bobagem, é mentira. Isso é o que Jó disse. Mas ainda na última confissão no final, quando ele ensaiou todas as suas boas qualidades, todas as suas virtudes, esperando ser exonerado por este ensaio de virtudes, certamente uma absolvição deve ser trazida, deve ser o único veredicto que poderia ser trazido. Esse foi seu último solilóquio. E então vem a voz e então ele percebe que todas as chamadas coisas boas que ele fez não significam nada aos olhos de Deus. Deus começou e Deus vai completá-lo e Deus está trabalhando em nós a imagem de si mesmo. Ele tem que nos fazer passar por essas experiências, mas lançou o fundamento de estados infinitos. Então,
Quando você vê alguém que não é amável no mundo por suas ações, ele está apenas expressando um estado em que caiu, e as chances são involuntárias. Não deliberadamente, mas inconscientemente ele tem que ocupá-lo enquanto está nele, então porque ele está vivo ele simplesmente o irradia, ele cresce e dá o fruto de si mesmo. Portanto, saiba que você pode perdoar todos os seres simplesmente puxando-os para fora. Este é o teste supremo da capacidade de perdoar. Identificar aquele que você perdoaria com o ideal que até agora ele não conseguiu expressar. Na medida em que você pode se convencer de que ele é esse ideal, nesse grau ele o expressará, e então você o liberta, você o salva, você o perdoa colocando-o em um estado completamente diferente. Jó não viu isso. Jó pensou se ele dava coisas e era gentil e generoso, mas não fez nada para mudá-las. O órfão continua órfão, a viúva continua viúva e todos permaneceram como eram. Eles foram alimentados com esta mesa generosa, mas todos permaneceram o que eram antes de serem alimentados. Não deixe ninguém permanecer o que era depois que você viu a necessidade dele. Você o vê de maneira diferente, tira-o de seu estado e o coloca em outro. Pobre homem, é tão fácil colocar a mão no bolso e dizer, aqui está $1. É tão fácil, mas vê-lo bem empregado e convencer-se de que ele realmente não precisa desse $, é difícil. Se você der a ele o $, como Jó, você contará suas virtudes. O dia em que você deu $1 a um homem, ele não ganhou, você deu. Então ele disse, e eu, o Senhor, que dei de suas mãos o bem, também dei o mal. Quem deu? E então eu digo, você pode perdoar para sempre. É divertido dar, mas é muito melhor se você ainda der a ele, transformando-o em sua mente vendo que ele não precisa. Se os homens não precisassem, que balão estouraria, a começar pelo nosso governo. Imagine se eles não precisassem, pois então suas próprias reivindicações para nós, em todo o nosso país, e no rádio e na TV, como eles são generosos porque estão distribuindo balões. Então, suponha que não precisássemos de balões, que deflação de personalidades de balão. Se você encontrar alguém na rua que realmente precisa do seu $, troque-o de que essa pessoa não precisa de nenhum dos seus $. E agora você tem o poder, maior que o $, de tirá-los de onde estão e colocá-los onde gostariam de estar, em sua mente. E agora, para encerrar, quando você ler o livro no futuro, veja todo o drama acontecendo na mente de Jó. Não aconteceu entre 3 amigos e o quarto que foi trazido e Jeová e todos os outros. A coisa toda acontece em Jó. Este argumento retrata o próprio Jó como o acusador e o acusado. Então, ao lê-lo no futuro, veja apenas um desempenhando todos os papéis, e é Jó, você, e ele está em conflito consigo mesmo e, no final, ele está integrado. Ele está dividido entre aquele que o acusa e aquele que defende seus direitos, mas de repente ele se torna uma alma integrada. Nesse momento de integração completa onde não há ninguém além dele mesmo, ele encontra Deus. Pois Deus se torna ele para que ele se torne Deus, que está afundado em nós. A confusão continua até que finalmente não há outro a quem possamos recorrer. A coisa toda estava contida dentro de nós, e naquele momento de perfeição ele aparece aparentemente vindo de fora. Ele não vem de fora, pois quando você olha para ele, ele se parece com você, e então você vê, ele realmente não vem de fora. Ele parece, mas na verdade ele está vindo de dentro e dá a aparência de vir de fora para que você possa ver como você se parece. Eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meus olhos te viram. Agora vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Pergunta: o que teria acontecido com Jó se ele não tivesse orado por seus amigos? Neville responde: então ele não saberia sobre o estado. Ele não saberia que estava apenas em um estado em qualquer momento em que estivesse reclamando. Ele poderia livrá-los de seu estado, mas não era Jeová quem orava. Jeová disse a eles: peçam a Jó que ore por vocês. Então, quem é Jeová? Como Blake disse.
quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele se tornou Jeová. Veja a Bíblia através dos olhos de Blake. Nas gravuras de Blake, quando o pé esquerdo está à frente, ele usa o diabo. E no estado de amor torna-se um homem, mas o pé torna-se um casco fendido. Quando Deus está falando da maneira mais maravilhosa, o pé direito está à frente, o outro lugar, o pé esquerdo está para a frente. O pé esquerdo é o estado que é a dúvida. Portanto, o simbolismo é perfeito com Blake em sua ilustração. Mas pela pura beleza do inglês, leia o livro. Que inglês! Carlyle disse que é a maior obra literária de todos os tempos. Tennyson disse sobre isso. É o maior poema já escrito. Lutero, que nos deu uma grande religião quando se separou no início da Reforma, afirma que é o livro mais magnífico de todas as Escrituras. Então, ele faz afirmações extravagantes sobre o livro de Jó. Mas, pela pura beleza do inglês, leia o livro. Você é Jó. Eu sou Jó. E quando você pergunta estas coisas, por que isso aconteceu comigo? Não apenas coisas físicas, mas a perda de um amigo, a perda de um filho. O que é mais doloroso do que um pai que criou um filho e o amou, e espera que ele o transcenda com o tempo e deixe uma herança para ele, para ir ao túmulo e enterrá-lo? E ele o enterra, da mesma forma que Jó perdeu sua propriedade, perdeu tudo, e todos os seus 10 filhos morreram. Mas a peça está acontecendo nele. No último capítulo, não apenas todos eles vieram no final depois que ele foi redimido, seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos antigos vieram para simpatizar e confortá-lo pelo mal que o Senhor trouxe sobre ele. Seus 7 filhos e suas 3 filhas estavam lá, mas no primeiro capítulo eles estavam mortos. No último capítulo eles estavam lá. Ele viveu 140 anos. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico e um nome simbólico. No simbolismo, 100 tem a letra Kof Apron Akoof à parte de trás da cabeça. A centena é simplesmente isso, e 40 é a menha cujo valor simbólico é a útero. Então, aqui está o útero onde ele viveu, à parte de trás da cabeça. Na parte de trás da cabeça, esse útero se torna a tumba do homem. Isso infere que o homem está realmente enterrado, mas não sabe disso, e um dia ele vai acordar. Ele despertará dentro de si e descobrirá que está sepultado. Ele nunca soube antes que estava sepultado, ele pensou que estava andando na terra. Ele não percebeu que tudo isso era como um sonho se desenrolando, até que um dia ele acorda e a tumba é seu próprio crânio. Men Kof. Aqui está o Men e aqui está o 40, o útero. É aqui que ele é gerado pelo próprio Deus. E assim ele viveu 140 anos. Kof Men.